Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Regeneração, que participam conosco do nosso ESD online, seguindo o Guia para Estudo da Doutrina Espírita, uma ideia do Deolinda Amorim, materializada pela equipe do Departamento de Orientação Doutrinária da Associação Espírita Estudantes da Verdade de Volta Redonda e entregue para a SEJA, editora e distribuidora, para editar, portanto, dando os direitos autorais à nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nós vamos ter hoje o capítulo 40, a utilidade da infância terrena, e o nosso responsável pela apresentação é o José Rogério Gerardo, lá da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Vamos orar para que ele possa iniciar a sua tarefa. Querido Mestre Jesus, iniciamos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, com a esperança de que sairemos hoje mais enriquecidos nos conhecimentos desta doutrina de amor e luz. Abençoa o nosso esforço de cooperação nesse sistema de estudo que ficará disponível no YouTube. Abençoa o Rogério para que ele seja inspirado pelos bons espíritos e cumpra a sua missão como verdadeiramente programou. Que assim seja. Boa noite a todos, uma alegria a continuidade desse estudo do nosso ESD online. E hoje nós temos a aula 40, Utilidade da Infância Terrena, como já fora dito antes. E nós vamos passar aqui a bibliografia para todos, para que, então, nos informemos a respeito do que nós iremos estudar. Então, nós vamos nos basear no Livro dos Espíritos, as questões 379 a 385, a infância, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos no capítulo 8º, itens 18 e 19, e itens 1 a 4, que são deixai que venham a mim as criancinhas e simplicidade e pureza de coração. Então, nós vamos, antes de começar, vamos aqui definir a palavra infância. Então, substantivo feminino, modo de viver, conjunto de hábitos, vida santa. Isso está no dicionário. É a etapa inicial da vida compreendida entre o nascimento e os 12 anos de idade. Mais ou menos, a gente considera infância esse período, que nós até, às vezes, estendemos um pouquinho mais, mas mais ou menos o correto é até 12 anos de idade. E nós pegamos aqui, inicialmente, esses brotinhos de uma plantinha nascendo, não dá para identificar, parece um feijãozinho. E eu coloquei essa figurinha para demonstrar para nós a fragilidade dessa plantinha. Se o sol esquentar um pouquinho mais, ela seca completamente e morre. Então, todo cuidado é pouco para com esse brotinho que está nascendo, mas se a gente cuidar, se a gente conservar, vai se tornar uma bela árvore, dependendo da espécie dela, que aqui está ainda no estado bem inicial. E nós colocamos aqui também umas figuras de crianças. A gente olha assim para as crianças e a gente dá uma alegria, dá uma felicidade de ver assim esse olhar puro, essa boca
que não tem descrição. Eu fiquei muito feliz que eu vou botar umas figurinhas de crianças aqui. E eu fiquei encantado, porque, claro, na internet tem muita figura, e eu peguei algumas figurinhas só para a gente ter uma ideia da beleza que é ver criança. A gente olha para essas crianças assim, vê que essa figura aqui da esquerda, a gente vê que os dois estão em cumplicidade de alguma coisa, mas estão numa felicidade, numa pureza. E a gente aqui começa a ver esse, como é bom ser criança, como é bom a gente ter algo de criança para oferecer para os outros. E essas crianças estão exatamente nesse estado d'alma, uma alegria. E esse grupinho aqui, abraçados, com alegria, com uma coisa belíssima. E ainda vem esse aqui que eu oferecendo para nós, essa linda flor. Quem resiste a um sorriso desse? Quem resiste a uma ação linda como essa? Ninguém. Ninguém. O próprio Jesus pegou uma criança ao colo e disse: deixa vir a mim, deixa vir a minha criança. E nós vamos estudar esse assunto, que está no Livro dos Espíritos, como nós já falamos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente compreenda essa pureza. A gente olha para essa criança e a gente pergunta: quem é? De onde veio? Como veio? A gente sabe que é um espírito. É um espírito que já teve vivências, já tem história. Mas, nesse período, a pureza está nesse olhar, nesse gesto, está nessa figura linda para nós. Vamos, então, começar o nosso estudo falando das questões do Livro dos Espíritos. E nós começamos aqui com a questão 379, e aí Kardec pergunta assim: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Nós observamos que esse estudo é todo encadeado. No item 49, desculpe, no item 39, eu já quero saltar para frente. A Nilska falou desses detalhes numa outra situação, mas a gente vê aqui que está continuando esse assunto de uma outra maneira. Então, nesse momento aqui, de acordo com o instrumento de que dispõe. E nós fizemos aqui um pequeno resumo, colocando o seguinte, que na infância, o espírito de uma criança pode até ser mais desenvolvido do que um adulto. Está lá na questão. E aí nós lembremos que o espírito imortal é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Já passou por muitas reencarnações e muitas experiências já vividas. Então, quando nós vemos aquela figura de uma criança, devemos sempre lembrar disso, que o espírito já teve muitas reencarnações, muitas vidas aqui na Terra ou em outro planeta, não sabemos, mas o importante é saber que ele já teve. Dificilmente na Terra tem um espírito com a sua primeira reencarnação. Já tem reencarnações passadas, com certeza. Dificilmente, mas ninguém pode afirmar direto isso. Aí, todos trazem experiências do passado. Então, todo espírito, quando reencarna, ele traz sempre experiências do passado. A não ser a primeira reencarnação dele como homem, né? Que a gente... aí sim, mas ele sempre já tem. E indo para esse lado verdinho aqui, vamos mais ou menos sintetizar essa parte aqui de todos trazem experiências do passado. Só podem se expressar em um corpo adulto. O quê? Essas experiências. O espírito está cheio de experiências, cheio de vontade,
cheio de vivências anteriores, mas só podem expressar essas vivências num corpo de adulto, com os órgãos já desenvolvidos. Eles necessitam esperar que o corpo se desenvolva fisicamente. Nós hoje estamos observando, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa cabeça pede para fazer determinadas tarefas, mas o corpo não obedece. Nós temos ciência disso, porque nós já vivemos uma encarnação inteira. A criança, ela quer fazer algo, mas ela não consegue. Então, porque o corpo não permite. Então, é necessário que esperar que o corpo se desenvolva, esteja em condições para que ele realize as suas intenções, as suas tarefas. Espera que ele se torne apto para executar as ordens do espírito, porque quem dá ordem é o espírito. Então, o corpo é um instrumento para obedecer à vontade do espírito. Então, nesse momento que ele está pronto, o espírito vai dar uma ordem, ele tendo condições de obedecer, ele vai executar aquilo que o espírito pediu, ou mandou, ou executou de alguma forma, num comando automático. E aqui, voltando para esse dado aqui, os órgãos infantis não permitem ainda que ele expresse a sua vontade. A infância não é sinônimo de primitivismo. Então, observando uma criança, nós não podemos dizer que essa criança é primitiva. Está começando, não. Ela tem vivências. Isso é importante que a gente guarde para que a gente tire daí grandes proveitos em relação às crianças, no bom sentido de educar, de ensinar, de mostrar, lembrando sempre dessa situação, que a criança está ali no momento escondida no corpo de criança, por motivos que nós vamos até ver aqui ao longo do nosso estudo. Então, é importante a gente guardar essa frase aqui. Continuando aqui, a 380 nos diz o seguinte, pergunta Kardec, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Aí os espíritos vão lá e respondem. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. Então, está bem clara a resposta, dizendo que o corpo de uma criança não tem como responder a uma inteligência do espírito que está ali, talvez, agoniada para fazer alguma ação, mas o corpinho não permite. A gente observa uma criança andando, ela tem lá suas limitações. E uma diferença de 1 ano de uma criança para outra de idade, a gente percebe que aquela que tem 1 ano a mais, 6 meses a mais, ela já tem uma desenvoltura bem maior do que aquela que tem um pouco menos de idade. Então, é bem visível essa situação. E aí, continuando essa questão, diz assim, a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Nós já estudamos esse assunto da perturbação no ato da encarnação. Por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos e o passar do tempo, da vivência da criança no processo de reencarnação. E Allan Kardec coloca essa nota aqui dizendo, há um fato de observação que apoia esta proposta. Acima, os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto.
quase sempre pueril, é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Aqui está falando da criança. A criança tem lá as suas vontades, as suas ideias, do jeitinho que ela entende. Mas isso serve para qualquer um de nós. O espírito, quando tem uma proposta séria de trabalho, ele pode, durante a noite, em desdobramento, realizar trabalho junto aos espíritos, se tiver condições para isso. E também o espírito que se preocupa somente com coisas infantis, pueris, sem importância nenhuma, com certeza aliar-se-á aos seus da mesma vontade, da mesma tendência. E aí nós fizemos também aqui um resuminho para que a gente entenda melhor, desculpa aqui, o pensamento da criança. Tem impedimentos à manifestação, o corpo da criança oferece impedimento para que se manifeste o pensamento da criança, e esses obstáculos são obstáculos do corpo e a perturbação ao nascer. O estado físico da criança já impõe um obstáculo para que o pensamento dele se manifeste. E também tem a perturbação ao nascer, que nós acabamos de ler lá naquela questão agora. Agora, essa perturbação não cessa imediatamente, depende do desenvolvimento dos órgãos, e a inteligência, por enquanto, fica limitada enquanto não houver o amadurecimento da razão. Então, com o tempo, as coisas vão se encaixando de uma forma fantástica, que a gente tem que se admirar, tem que agradecer a Deus por ser tão bonito esse processo, naturalmente acontece. Então, ele passa por um processo e vem caminhando até chegar no ponto que ele vai poder mostrar todas as suas capacidades intelectuais, morais, etc. Agora, há casos excepcionais. Porque é onde o espírito pode manifestar a sua inteligência mesmo no corpo de uma criança. A gente observa, tem vídeos, tem relatos, tem informações disso. Agora, em que caso? Muitas crianças aprendem além de suas possibilidades. Há um afloramento antecipado de potencialidades. Então, nós vemos crianças tocando piano com 4 anos de idade, vemos crianças falando uma língua ou outra, crianças dando, assim, aulas de moral, já agora, nesse momento. A gente percebe isso. Então, esses espíritos, acho que são assim, tão capacitados que eles saem, transportam o limite do corpo e conseguem fazer isso. Então, a gente também tem essas exceções, porque quem é esse espírito com essas capacidades, que traz uma informação tão amplificada que ele tem condição de transpor, mesmo com o limite do corpo físico? É o que a gente vê também quando o espírito é muito evoluído, que ele, nas condições dele mesmo de doença, de dificuldade, ele consegue dar lição de vida, ele consegue fazer coisas que a gente se admira. Nós temos na história de Dr. Marsh, que ele, doente, deitado, ele dava consulta e cuidava das pessoas deitado numa maca. E aí nós ficamos admirados e sabendo que um espírito como esse já traz do passado uma bagagem incalculável de conhecimento, de informações e, com certeza, desenvolvimento moral e intelectual, né? Agora, é natural a fragilidade infantil. A inocente criança atrai para si os cuidados. Nós vimos, a mim pelo menos, vendo aquelas fotografias das crianças, a gente tem assim um carinho. Quem de nós não passa por uma criança e quer tocar, quer falar, faz uma gracinha? A gente entra no ônibus, vê uma criança, pelo menos eu sou assim, eu gosto de ficar... Eu não gosto de pegar muito, não, porque às vezes está ali o pai e tal, mas eu só deixo a criança chegar quando ela tem vontade. Mas a gente tem uma vontade de apertar a bochecha, de segurar. É uma fragilidade. Por quê?
A providência divina protege aquele espírito indefeso. É uma proteção divina, para que o espírito tenha cuidado, porque quando o responsável não está presente, com certeza aparece alguém para cuidar daquele ser que precisa dar continuidade ao seu processo reencarnatório para que ele se torne um homem de bem ou mulher de bem e cresça e evolua, etc, etc. Aí, em relação aos sonhos, não apresentam o caráter dos de um adulto. Eu estou apenas repetindo, colocando assim num quadradinho, para que a gente talvez fixe melhor a ideia da resposta dos espíritos. Aqui não tem nada meu, é tudo resposta dos espíritos. Quase sempre pueril, sem muita importância, a vivênciazinha dele, de brincadeiras, etc., porque indica a natureza das preocupações do espírito. Então, essa é o pensamento da criança, ele fica, então, com essa limitação para se manifestar. Utilidade da infância terrena ainda, 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, aqui no caso, o seu vigor como espírito. Aí ele vai responder: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, aqui a gente vê uma diferença. O vigor, sim, mas a lucidez vai demorar por causa desse processo da perturbação que o espírito sofre ao nascer e ao desencarnar. Então, essa resposta também é clara, mas nós fizemos aqui um pequeno resumo. A criança, depois da morte, recobra seu precedente vigor espiritual. A lucidez anterior, porém, só quando separado dos laços que exista entre ele e o corpo. Isso ocorre gradativamente, sem choques. Para quê? Para não perturbar o espírito. Então, tudo em a natureza, tudo que Deus nos faz é para que seja de forma tranquila, de forma serena, harmônica. Tudo isso para não perturbar o espírito. E aos poucos ele vai se recobrando as suas faculdades, tem um C a mais aí. Ele vai recobrando as suas faculdades. Aí retoma o caminho da vida sem atropelos ou pressa. Aí nesse momento o espírito, então, ele tem lá a sua lucidez, aí vai começar a trabalhar, vai começar a se preparar, se for necessário, para uma nova reencarnação, para uma nova missão, e etc, etc. Tudo isso é de acordo com a providência divina e a vontade do Espírito, necessidade também dele. A 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Esse repouso do espírito, eu fiquei assim me perguntando. Depois eu cheguei à seguinte conclusão, no meu entendimento. O espírito, quando está na infância, as preocupações dele são menores. A criança, normalmente ela se preocupa com o brincar, com o realizar tarefas pequenas, usando as mãos, o corpo, e estudar, etc, etc. Raramente a gente encontra uma criança de 7, 8 anos de idade
apegado a um livro o dia inteiro. Ele até lê porque ele gosta e tal, mas ele também tem um momentinho de brincar. Na evangelização, a gente sempre cantava, hora de brincar, hora de comer, hora de estudar, etc. Então, eles, se deixar, eles ficam mais tempo na brincadeira. Eles estão assim como que de férias. Então, nesse momento, é importante que a gente comece a colocar ideias boas, ideias novas, incentivar, incentivar, incentivar. Porque a gente já viu, assim, deu para entender que nós não sabemos com quem nós estamos lidando, quem é aquele espírito que está conosco. E aí, tudo que fizermos será somado ao que ele trouxe na bagagem ao reencarnar, juntando-se tudo, fazer uma mesclagem de ideias e de coisas para que ele tenha então, uma direção mais correta lá na frente. Pode não ser 100%, mas talvez tivesse rendido só 2%, mas rendeu 10%, rendeu 5%. Então, tudo que a gente puder fazer para que ele renda um pouco mais, já é um grande avanço. E aí também fizemos aqui, então, durante a infância, o espírito não sofre constrangimento e, normalmente, a criança é feliz, mesmo diante das dificuldades, porque é uma necessidade natural e essa necessidade obedece às leis divinas. É um período de repouso para o espírito, porque e todos os seres passam por esse estágio. E nós passamos diversas vezes. Por que isso acontece? Para que a criança, naquele corpo frágil, é como se fosse o barro, né, que a gente fala, para que o oleiro molde. Faça o quê? Facilita o aprendizado e aproveita melhor as orientações, as informações, tudo aquilo que a gente passa para a criança, ela tem mais facilidade de aprender. Se nós observarmos, quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma capacidade de assimilar as coisas com muito mais facilidade. A maioria de nós. Com o tempo, a gente vai perdendo um pouco, embora tenhamos o treino diário, o treino durante a vida de estudar, de trabalhar e buscar aprimorar essas técnicas de aprender as coisas. A criança aprende mais tudo naturalmente. Há crianças que aprendem 2 línguas ao mesmo tempo. Às vezes o pai fala uma língua, a mãe fala outra língua, e ele entende aqui, e entende aqui, ele muda um canal, ele muda um seletor antigo, ele seleciona, quero uma língua A, língua B, e consegue conversar com os 2. Então, a criança tem uma capacidade de aprender muito fácil, e é o momento certo. É o momento certo para que a gente dê à criança essas informações, principalmente do Evangelho. Não entramos em detalhes maiores, porque vai fugir o escopo do estudo, e a gente pode procurar na obra de Emmanuel e nas obras subsidiárias, nós vamos encontrar muita informação a esse respeito. Tá bom? A 383. Qual para este, ou seja, para a criança, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhes auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Está um pouco parecida a questão, mas ainda falando em relação à necessidade do espírito de se aperfeiçoar. Então, durante esse período, é mais acessível às impressões que nós podemos, quem está responsável de educá-lo, para que ele, então, assimile com mais facilidade. A infância a utilidade do estado infantil. A infância faz parte das leis que regem a vida terrena. Nós precisamos reencarnar. Poucos espíritos que estão no orbe terreno
têm necessidade de reencarnar. Pouquíssimos. Mas a maioria de nós precisamos ainda, porque nós estamos num planeta de expiações e provas, e nós necessitamos dessa bênção da reencarnação. Então, encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, é o período mais acessível à educação, à renovação do caráter. Todos os seres passam por esse estágio, e assimilar o aprendizado de forma mais fácil, para receber orientações com mais proveito e também sensibilizar a alma. Então, nós podemos, nesse momento, aproveitar para sensibilizar uma alma que às vezes está conosco e é dura, é um espírito com coração duro. Mas quando ele chega e vê que em torno dele permeia, arrudeia o amor, aquela criança vai se sensibilizando e vai sentindo nas fibras íntimas do seu coraçãozinho, que era todo petrificado, o amor se desenvolvendo em volta dele. Vai incentivá-lo a amar. Então, a gente vai dando a ele essas condições. Então, a reencarnação tem essa importância, e a infância acompanha tudo isso para que a criança sinta-se acolhida, amada e consiga aproveitar algo que podemos oferecer a ela. A 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, nós aqui estamos vendo essa manifestação do choro. Quem é pai, quem é mãe, com certeza já passou por situação que o filho chora e saímos na maior rapidez possível para atender ao choro da criança. Não é só na hora que nasce, não. Em qualquer momento. E as mães, elas são tão assim intuídas, porque é uma missão importante, a paternidade, pai e mãe, de que ela sabe quando está com dor, sabe quando está com fome, sabe quando está fazendo manha também. Então, a mãe descobre porque a intuição está falando alto no coração materno. Vejam a importância do nascimento, do envolvimento. E todos aqueles que estão em volta da criança fazem um movimento para cuidar daquele ser que reconhecemos indefeso. A gente vê isso, inclusive, nos animais. Um cão adulto, ele fica todo assim cheio de patas, vamos dizer assim, ao lidar com cãozinhos pequenos, porque ele tem um cuidado para não machucar, ele tem um cuidado de cuidar. O gato, quando às vezes tem um filhote longe, e ele quer transportar os filhotes de um lugar para outro, quando ele vê um perigo, ele transporta um a um, içando aqui pelo pescoço, e leva para um lugar seguro, para proteção. Tudo há esse determinismo divino, essa intuição, essas coisas todas já no homem, intuição já no homem, para isso. Então, a primeira manifestação é o choro. O choro é a primeira manifestação da criança. E quando a criança não chora, é perigoso. Fica todo mundo preocupado até a criança chorar. Serve para estimular o interesse da mãe, claro, e
provocar os cuidados necessários de todos. Que muitas vezes tem a mãe, mas também tem as outras pessoas que estão ali cuidando, percebendo. O choro é um aviso, como se ele dissesse: ó, estou aqui, cuidem bem de mim. Ele não sabe falar, mas ele está dizendo isso. Tratem-me com carinho, atenção e amor. Eu vim para ornamentar e enriquecer a vida de vocês. Na casa que tem uma criança, é diferente. Por mais que a criança seja bagunceira, faça isso, faça aquilo, é uma alegria ter criança em casa. E quando tem mais de uma, aquelas famílias grandes, é uma alegria. Para mim, é uma experiência que não tem paga. Ele fala assim: ainda sou frágil. Se me ajudarem, serei forte. Lá no Livro dos Espíritos, na questão falando sobre o trabalho, diz que o mais fraco tem que cuidar do mais forte, o mais forte tem que cuidar do mais fraco. E aqui é um exemplo. Ele está mais fraco nesse momento, mas ele é um espírito que, lá no futuro, ele vai dizer assim: poderei ser útil a todos vocês do futuro, porque ele tem capacidades. E talvez, como nós lemos lá na primeira questão, a 379, mais capacidades do que o adulto já reencarnado. A 385. Essa questão ela é bem grande e nós salpicamos também pedaços, nós retiramos recortes dessa questão e colocamos aqui. Depois, a gente poderia ler, porque ela é bem poética, a forma de escrever, o Espírito vai falando lá, e eu peguei apenas alguns pedaços dela. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Então, vamos aqui, essa questão aqui ela é bem doutrinária, no seguinte sentido. O espírito, ele não se modifica imediatamente. Ele é o mesmo. E não é porque ele passou de uma fase de crescimento para outra que ele se modifica completamente ali. Ele vai se modificando aos pouquinhos. Então, nós vamos entender aqui com a resposta dos espíritos. A mudança no adolescente é o sintoma do espírito retomando a natureza do caráter e das experiências anteriores. Por quê? O espírito, ele tem o esquecimento do passado. Ele reencarnou e está aqui, reencarnado, tá? Cuidando da sua infância, está brincando, está estudando, está aprendendo coisas. Quando ele chega nesse período, ele vai tomar uma atitude que lhe é própria de como ele era em vidas passadas. Então, ele vai juntar todas essas informações para ele dizer a que veio. É no momento que os pais arrancam os cabelos, que é quando o espírito se mostra completamente diferente daquele bebezinho, daquela criancinha que vinha até aquele momento ali. E aí é que está a informação. Se a gente deu boa informação, deu educação, principalmente evangélica, o espírito vai docilizar, vai adoçar essas tendências, vai abafar essas tendências e vai se tornar um espírito mais fácil de se lidar com ele mesmo nesse período mais difícil. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança é uma entidade antiga. Muitas reencarnações e muitas experiências no campo da reencarnação, da carne e também do espírito. Então, esse espírito já tem muitas vivências. Ele tem informações que a gente não imagina o que ele traz.
Eu estou falando na terceira pessoa, mas a gente se inclui, tá certo? Eu estou falando assim, mas nós nos incluímos também, porque nós também somos espíritos. É uma questão só para que haja um entendimento melhor. Com muitas virtudes ou comprometimentos no campo do mal. Ao sair da adolescência, essas virtudes ou erros afloram. Então, nós sabemos que nós temos lá o nosso consciente, que é a vida atual, é o momento atual, e nós temos o nosso inconsciente, que são as experiências vividas. Nesse momento, a gente busca muita coisa lá de dentro. Claro, se tem coisas boas, virtudes, sairão com mais facilidade as virtudes. Podemos até encontrar comprometimentos no campo do mal, mas nós podemos escolher. Então, nós podemos escolher entre tirar uma virtude ou tirar um erro. Aí, o nosso momento é que vai determinar, e o meu livre-arbítrio para que eu escolha. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo. E aí eu vou fazendo isso. Mas eu tenho a vontade de pegar de lá o comprometimento que eu tive no campo do mal. Mas aí o que eu já aprendi nessa reencarnação é que vai direcionar, vai ajudar a direcionar a minha escolha a partir de agora. Então, o momento da infância é importante para que a gente encha a criatura recém-encarnada, que está nesse processo todo, de coisas saudáveis, de coisas boas, para que na hora ele faça um balanço muito sério, ele possa escolher melhor. Dá ao espírito um direcionamento mau ou bom, conforme os recursos que adquiriu em vidas passadas. O espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, nesse momento, ele vai aparecer tal qual ele era, com algumas coisas a menos, porque nós já influenciamos, talvez, alguma coisa melhor para ele. Tudo isso está lá na resposta do Espírito, nessa questão 385, tá bom, gente? Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então, o Espírito está nos chamando a atenção, pessoal. Você não sabe quem é. Você não sabe quem foi, você não sabe o que será. Considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Isso não resta dúvida. O devotamento de amor de uma mãe por um filho é uma coisa fantástica. E nós vemos histórias e mais histórias na literatura espírita, o amor que as mães devotam aos seus filhos. Encarnadas também. A gente vê a mãe, ela faz de tudo para acudir o filho na hora difícil que ele se encontra. Mesmo o filho errado, a mãe está do lado dele. Não está, muitas vezes, do lado dos erros que ele comete, mas está do lado dele como espírito, filho de Deus, que ela é responsável para cuidar. E muitos pais se incluem também nessa situação aqui, porque a responsabilidade é de ambos. E há uma certa consciência já de muitos pais saindo daquela ideia de que só a mãe tem que cuidar, e muitas vezes até a mãe seria culpada se o filho ou a filha não procedesse de acordo com a moral, e o pai deixava, muitas vezes, a gente sabe disso, tudo a cargo da mãe. Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução dos tempos, e quem tem o bom senso está cuidando juntamente com a mãe do seu rebento. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Então, quando a mãe mostra para ele todo o amor, vai nascer esse meigo afeto, a benevolência. Porque o filho não é nosso. O filho é de Deus.
e nós temos uma responsabilidade grande de cuidar dos filhos. Daí a nossa preocupação, as nossas noites de sono que são tiradas quando o filho está fora do eixo. E nos causa até um certo sofrimento, mas nós devemos sempre confiar em Deus, confiar em Jesus e ter a consciência de que fez o que estava ao nosso alcance. E vamos em frente. E aí nós estamos caminhando para isso. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Imagina se nós encontremos um espírito e saibamos que ele, do passado, fez isso contra nós. Então, para evitar essa severidade, porque nós talvez pulássemos do seu pescoço, cobrando dele uma posição pelo crime que ele cometeu contra nós, aí nós estaríamos perdendo a reencarnação, porque iríamos fazer a mesma coisa que ele nos fizera anteriormente. E aí, com essa doçura, com essa lindeza de olhar, de brilho no sorriso, nós, então, fazemos o quê? Recuamos. É para não levar a ele, não imputar a eles excessiva severidade. Nós vamos, então, nos controlar. Opa, não dá, porque não tem como você fazer nada contra uma criatura dessa, que está sorrindo para você, que tem uma doçura incrível, né? Da sabedoria de Deus, aí mais uma vez. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Então, a criança, quando ela tem maus pendores, ela também fica protegida, porque naquele momento os maus pendores não vão à tona. Então, a gente até observa a criança que ela tem a vontade de fazer algumas coisas. Aí, às vezes, o corpo não deixa, às vezes a educação vai dando uma direção diferente e daqui a pouco ela vai ali. Então, a gente vai acertando o que é possível, acertando o que está ao nosso alcance, dando à criança ali a direção. Mesmo essas, porque nós todos recebemos a misericórdia divina, porque nós todos recebemos esse beneplácito em nosso favor. Então, essa inocência não constitui superioridade real, moral, com relação ao que eram antes. Nada disso. Então, a inocência da criança não quer dizer que ela esteja, tem uma superioridade moral, etc. Nada, não quer dizer nada. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, é o que nós deveríamos ter, essa aparência de criança, desse jeito de criança. O que é ter uma parecência com criança? É você não desejar o mal, é você alimentar alegria, é você alimentar companheirismo, é você alimentar fraternidade, é você não desejar o mal, é você ser um camarada assim, legal com todo mundo. Essa é parecer com a criança. É você estar sempre com um sorriso pronto para oferecer. É você estar sempre pronto disponível para o outro que está muitas vezes em necessidade. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, veja que o Espírito fala para nós nessa resposta. Ela não é somente útil, ela é necessária, é indispensável. Então, nós estamos aqui na Terra aproveitando essa reencarnação e devemos dar graças a Deus todos os dias por estarmos aqui 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, 1 dia a mais.
e aproveitar todo esse momento para nos aprofundar nessas leis, porque a gente verifica que nós agora estamos ainda engateando, mas nós já temos alguma informação. Agora vamos passar para o Evangelho. Deixai vir a mim as criancinhas, pureza de coração. Então, aqui, esses itens, 17, 18, e lá de 1 a 4, no capítulo 8, e aqui essa imagem que a gente já ouviu no Evangelho, e essa figura achei muito bonita, onde representa justamente o momento que Jesus pede para que deixe vir a ele a criancinha. E a gente observa, assim, o olhar carinhoso de Jesus para a criança, e essa criança nós podemos dizer que somos nós, frágeis, estropiados, cansados, né? Por tudo isso que as provas nos trazem. Mas Jesus está ali. E a criança está ali quieta, calma. E é nessa direção que nós devemos caminhar para Jesus. Com serenidade. Ele está um pouco envergonhado. Eu estou analisando agora, tá? Essas são coisas que eu estou aqui colocando, Vicente. Ele está um pouco envergonhado. Nós também nos envergonhamos de Jesus. Nós ficamos assim meio sem jeito de olhar diretamente para Jesus. Porque ele é tão bom, ele é tanto amor, que a gente fica meio sem jeito. Não é que a gente se culpe, não é que a gente se ache que esteja no mau caminho. Não. Nós já fizemos alguma evolução, mas é porque nós ainda temos coisas a acertar. Mas nós não precisamos também nos precipitar. Achamos que de uma hora para outra nós vamos acertar tudo. Não. Nós vamos esperar, dar tempo ao tempo. E um momento nós vamos chegar assim perto dele. Um momento ele vai dizer, venha você. Aí a gente vai olhar, a gente está com o coração limpo, como o dessa criança aqui. Tá bom? Então, o reino dos céus só é conquistado... Aqui nós estamos falando do Evangelho. Também tem os textos do Evangelho, né? E tem também lá o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós trouxemos alguns resuminhos e pegando algumas partes do texto e colocando algumas coisinhas assim. O reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm puro coração. O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Então, simplicidade e humildade não é coisa fácil, não. Não é fácil a gente praticar simplicidade. O mais difícil é a gente ser simples. É fácil ser complicado, mas ser simples. Jesus nos deixou lições profundas com simplicidade, com humildade. Ensinou o amor. Então, a gente complica muitas coisas. A gente pode descomplicar. Nós podemos nos tornar descomplicadores da vida. E nós, então, viveremos mais felizes. Porque é nesse momento que nós estamos nos assemelhando às crianças, nos tornando mais dóceis, mais simples. Não vamos ter mais aquela vergonha de olhar para Jesus. Jesus tomou a criança como símbolo da pureza, porque a criança, com seus gestos inocentes, desprovidos de maldade e egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e pureza. Então, duas crianças estão brincando. Uma se machuca e vem chorando para você. Aí a gente acolhe a criança. Quando você pensa em chamar a atenção da outra criança, ela foge do seu colo e abraça a outra e vai brincar como se nada tivesse acontecido. O que o adulto faz? Fica 20 anos sem falar com a pessoa, deixa de falar com o outro,
não quer mais saber do outro. E uma coisa que aconteceu há muito tempo, e a pessoa fica guardando aquilo, a criança não. Então, quando nós, automaticamente, passar por esse processo de não sentir necessidade de perdoar ninguém, de que passou, nós estamos nos assemelhando às crianças. E esse processo é um processo lento, porque nós vamos chegar a isso, mas é com o tempo, com o estudo, com a informação, com o entendimento e com a prática e com o esforço para conseguir. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Isso aqui estava anteriormente, eu coloquei de novo aqui. Jesus não disse que o reino dos céus é das crianças. A gente vê bem claro lá no Evangelho. Então, ele deixou bem claro que o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Não é para a criança. Então, a pessoa acha que a criança, ao desencarnar, ela vai direto para o reino dos céus, no caso, vai para o céu diretamente e tal. Não. É aquele que se assemelha, porque a criança, nós já vimos no estudo, que é um espírito. Tem as suas virtudes, mas também tem as suas más tendências. Seria um contrassenso o espírito, por ter desencarnado ainda quando criança, imediatamente fosse para o reino dos céus. E o reino dos céus, nós já vimos que é um estado da alma, um estado de felicidade, de acordo com a nossa postura mental e de como nós estamos nos conduzindo. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas a imagem do que deveria ser. Isso está lá no Livro dos Espíritos, nós também já lemos. A comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças se deu porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, tal como estas se mostram em uma criança. Também lemos, mas reforçando aqui. Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artificiais da aparência. Nós, usando já da inteligência desenvolvida, nós mascaramos, nós disfarçamos. A criança não. A criança não disfarça. A criança fala. A criança mostra. E tem histórias, se a gente for contar, a gente não para hoje de ver os exemplos que nós presenciamos no dia a dia, que a criança chega, não, é isso. E não adianta disfarçar. Nós fazemos uma cara de riso, mas estamos pensando numa outra cara diferente. O estado infantil não é necessariamente de pureza. O espírito da criança já é antigo e, na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. Então, aqui, como nós já lemos, eu não vou ler mais essa parte branca, até por causa do nosso tempo. Então, nós temos muitas qualidades a aprimorar. E também temos erros a acertar, a corrigir. E nós vamos corrigindo aos poucos. À medida que nós vamos tomando consciência, nós vamos corrigindo eles. Hoje corrigimos um, amanhã outro, às vezes não dá para corrigir. Vamos assim, nós ainda temos ainda a nosso favor as múltiplas reencarnações para que a gente faça essa caminhada na direção de Jesus, que deixa esse vir também, que ele já é uma criança, já se assemelha a uma criança. Aí nós estaremos nesse caminho. A criança não se mostra logo como é, porque, aqui é porque, tá? Suscita cuidados e ternura maternais. E também porque a fragilidade do seu corpo ainda em formação é incompatível com o caráter de um adulto.
Então, a criança não pode, de uma hora para outra, se mostrar como ela é, com todo o vigor espiritual de um espírito com experiências tais e quais. Então, ele está ali no processo de renascer, e aí ele vai passar por esse processo da infância que ainda é necessário. Nós temos informações que em outros planetas a infância é mais curta, etc, etc. Nós não vamos entrar também no mérito, porque senão não dá. O espírito oculta o seu verdadeiro caráter quando criança, porque está temporariamente adormecido em razão do esquecimento, porque passa o espírito ao encarnar. Então, o espírito não lembra, é o assunto próximo, né? E só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retorna à plenitude da consciência. Aí, quando ele está pleno fisicamente, ele, na madureza física, ele começa a desenvolver as suas virtudes, etc. A importância, enfim, do estado de infância é proporcionar ao espírito um recomeço, com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. E aqui vai falar da questão 385, pegamos um pedacinho, só para a gente saber da missão dos pais em relação aos filhos. É o momento de transformar os caracteres e reprimir os maus pendores, educando. Tal dever impôs aos pais Deus a missão sagrada de que terão de dar contas. Deixar que venham a minhas criancinhas, Jesus propôs que nos dirijamos a Ele com esperança e confiança, principalmente quando nós nos sentimos frágeis, indefesos, tal qual crianças necessitadas do seu amparo, pois nele encontraremos acolhida. Então, Jesus também nos fez um convite para que a gente se dirija a Ele, porque nós ainda estamos na condição de crianças espirituais. Então, devemos dirigir-nos a Ele com confiança, com esperança, porque Ele vai nos dar todo esse amparo. Esse termo criancinhas, além de se reportar a estas propriamente, as crianças, também pode referir-se a nós, aos infelizes, aos fracos, escravizados e viciados de qualquer idade, porque são estes os que mais carecem de auxílio. Então, nesse momento, nós somos crianças espirituais e somos carentes de amor e orientação. No momento difícil que nós passamos, a gente está buscando Jesus, buscando a companhia dos bons espíritos, porque nós estamos nos sentindo fatigados. E essa fadiga, Jesus vai aliviar. Vai aliviar. Jesus usou a criança como modelo, uma vez que esta, pela fragilidade e doçura, mais facilmente despertaria no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo. Então, quando a gente vê uma criança abandonada, a gente corre para cuidar. E nós damos mais atenção a uma criança do que a um velhinho, a um idoso. Mas nós devemos também lembrar que esse velhinho, esse idoso, ele já fez muito por nós. E que ele será a criança do futuro. E tem a nossa obrigação cuidar de todo o ciclo da vida. Então, nós devemos ter cuidado também com eles. E a gente observa também os velhinhos, é como se eles voltassem a ser criança. Nós já estamos voltando a ser criança. Nós já passamos já da faixa, uma certa faixa. Nós temos que olhar também para nós e ver o quanto nós necessitamos e necessitaremos cada vez mais. Então, é importante que a gente também tenha essa visão. Então, a criança aqui simboliza aqueles mais necessitados. O reino dos céus é apenas para os que têm puro coração. Também já está
dito lá atrás. Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza em razão da simplicidade e humildade que a caracteriza e nos ensinou que, para conquistar a felicidade, devemos nos assemelhar a ela. Então, gente, esse é o nosso estudo. Que Jesus nos abençoe. Nós temos no próximo item, o capítulo 41, o tema é o esquecimento do passado. Que Jesus nos abençoe. Eu vou descompartilhar aqui, tá bom? Muito bem, Rogério. Você foi muito didático. Ficou tudo muito claro. Meus parabéns, tá bom? Agora nós vamos passar para o controle da Ale, para que ela apresente as questões que foram apresentadas, as perguntas que foram apresentadas. A Alessandra pode começar. Boa noite a todos. Rogério, parabéns pela exposição. Temos aqui, por enquanto, no chat, 4 perguntas. As perguntas hoje somente no chat, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Rogério. Primeira pergunta é da Ana Paula. A Ana perguntou o seguinte: conforme você falou logo lá no início do estudo, né, que os sonhos para as crianças são pueris, como estava lá no livro, né, no Livro dos Espíritos, ela perguntou: os sonhos são pueris? Como se explica, então, os pesadelos nas crianças? A gente leu também lá que os espíritos, eles estão no corpo de criança, mas já são espíritos com vivências passadas. A reencarnação, de certa forma, é uma grande proteção para o espírito, mas muitas vezes os espíritos ignorantes o perseguem tanto que, de certa forma, descobrem a condição dele de espírito reencarnado e continua, de certa forma, assediando, obsidiando a criança. E nós vemos muitas situações onde a criança tem pesadelos terríveis. E não só a criança, muitos adultos também passam a reencarnação toda tendo pesadelos e mais pesadelos. Mesmo que ore antes de deitar, mesmo que peça proteção a Jesus, como Deus permite determinadas coisas, né, dependendo do livre-arbítrio do espírito, eles perseguem, eles realmente atingem, e às vezes a criança acorda afoita, porque com certeza é uma investida dos espíritos. Orar mais, ficar mais junto da criança, para ajudá-la, para que eles sintam que ela é amada, que ela é cuidada, para que alivie um pouco a situação do espírito. Apesar de ser uma proteção, como nós falamos, mas eles são tenazes, porque nós sabemos que os nossos irmãos, quando estão na senda do mal, eles têm uma persistência que a gente não pode nem avaliar. Ok. Segunda pergunta é da Ana Paula também. Como você falou no início, nossa sequência agora de capítulos são bem interligados, né? A pergunta dela também tem a ver com o nosso assunto da semana passada, mas também tem com o que você falou hoje. Então, ela pergunta o seguinte: qual seria o objetivo das crianças que nascem superdotadas? É uma pergunta interessante, porque a gente nunca pensa por quê, mas a gente admira quando tem uma criança superdotada. É importante, nesse caso, talvez pelo que nós estudamos, valorizar que ela tem uma capacidade intelectual já desenvolvida desde criancinha, mas que nós não nos prendamos somente no desenvolvimento da mostra dessa capacidade intelectual. Talvez até para deixar de alimentar a vaidade do espírito,
Se ele tem essa capacidade, com certeza é para ser incentivada para o bem, para que ele se torne um grande benfeitor da humanidade na área da ciência, da tecnologia, do que for. E a gente não pode supervalorizar a inteligência em detrimento da questão moral desse espírito. Talvez seja até uma prova para os pais cuidarem desse espírito com esse cuidado de, opa, não posso deixar ele se expandir muito, porque a criança, em todo lugar, ela vai se mostrar melhor e tal. A gente admira uma criança quando já vem com essas capacidades. Agora, valorizemos na medida certa, para que a gente não saia indo somente para um lado, deixando que a outra asa fique carente, como dizia Emmanuel, né? Vamos valorizar as duas asas. Respondi, Ana Paula, ou você? Não, ela não pode, né? Tá bom. Qualquer coisa, depois a gente retoma e tal. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Luciana. Ela faz primeiro uma introdução, uma observação dela, dizendo o seguinte, que atualmente há uma impressão de que a infância hoje está cada vez mais curta e, aparentemente, as crianças estão amadurecendo muito rápido. E aí ela pergunta, essa observação está atrelada à questão de uma menor necessidade de correção moral dessas crianças ou não teria nada a ver? Primeiro a gente vê a tecnologia assim bombando, né, como se diz, em todas as partes. A criança já nasce hoje praticamente com o celular na mão. A gente vê muita informação que chega. A criança está na maternidade, recém-nascida, já tem pelo menos uma TV ligada. Tem pelo menos o barulho do WhatsApp do médico, do enfermeiro, do pai e da mãe, e de quem vai visitar a criança. Chega em casa, é o movimento todo. Então, é um turbilhão de coisas. Existem, e também a gente observa que a nossa longevidade também está aumentando. Porque já existem recursos tecnológicos, né, de saúde e tal, que cuida melhor das pessoas, dando uma qualidade melhor de vida às pessoas. E com esse desenvolvimento, com certeza, as crianças em contato com essas informações, rapidamente ela dá um avanço na parte tecnológica material. Porque a gente observa também que temos que levar em conta também que eles já trazem, como nós aqui estudamos, eles já trazem muitas coisas de lá. O que nós vemos hoje, essa comunicação nossa aqui direta, já acontece no mundo espiritual há muito tempo. Então, ele já vem sabendo de tudo isso, mas não quer dizer que ele não precise do aprimoramento. Não quer dizer que ele precise menos de ensinamento moral, de ensinamento evangélico. Não quer dizer isso. Como a gente vê hoje na nossa sociedade, a gente está muito voltado para a tecnologia, mas a gente não dá bom dia para o outro, sabe? Então, a gente tem que ter esse... Não quer dizer isso, não. E até porque nós estamos passando por esse processo de mudança para o mundo de regeneração, saindo de expiação e prova para nesse período de transição, ainda existem muitos espíritos necessitados na Terra. Existem muitos espíritos que necessitam reencarnar e precisam desse acolhimento humano, desse acolhimento de amor evangélico. Tá? Eu creio que não tem relação, não. Muito bom. Temos duas perguntas da nossa equipe que está lá no Regeneração. O seguinte, como que os pais devem proceder com um filho que desde cedo se recusa o aprendizado do Evangelho? Sim. Os pais têm o dever moral de encaminhar seus filhos para a religião a qual ele professa. Isso é ponto pacífico.
E o que a gente observa é que os pais levam, e quando chega numa certa idade, se torna muito difícil, mesmo com evangelizando espíritas. A gente observa muito isso. E o pai corta um dobrado para levar a criança, principalmente nessa faixa de idade que nós abordamos aqui, quando ele entra em contato consigo mesmo. E chega um momento que ele empaca, diz não vai, você pega pesado para que ele vá, mas chega um momento que, infelizmente, ele declina completamente da frequência da casa espírita. Isso, exemplos, e mais exemplos, a gente tem notícia e vê e sabe. É uma questão complicada porque você faz de tudo, você faz o que está ao seu alcance, você está na doutrina, está lutando pela doutrina, está estudando, está buscando melhorar, dar o ensinamento, mas como a gente viu aquele espírito, nós não sabemos quem ele é. E chega no momento que ele mostra completamente quem é. Torna-se mais fácil quando, desde o início, vem. Mas uma coisa que não é que é para nos dar esperança. Deveria ser 100%. Mas é quando a semente foi lançada, mas o terreno não consegue render 100%. Talvez se não tivesse aquele início, tivesse rendido bem menos, mas talvez tenha rendido 50 ou 40. E muitas vezes a gente tem que se dar por satisfeito por ter rendido pelo menos 30. E mais uma coisa para complementar isso, é que a gente observa que aquele primeiro contato na evangelização serviu para alguma coisa. Às vezes a criatura saiu completamente do espiritismo e diz assim, olha, eu que sou espírita, ele ainda se refere como espírita. Ele reconhece, tem lá seus erros, mas ele se acha como espírita, porque ficou alguma coisa, ficou uma semente. Então, quanto mais semente boa a gente jogar nesse terreno, mais facilidade ele vai ter, ele vai dar brotos. Aí nós vamos ver aquela plantinha frágil, como nós vimos no início, crescendo. Talvez não fique uma árvore robusta, mas ela vai pelo menos estar um pouquinho tortinha, mas pelo menos foi feita a tentativa, né? Que é a obrigação nossa de educadores, pais, etc. Bom, a segunda pergunta da equipe eu não vou fazer, que é o mesmo assunto que você já falou sobre a questão dos pesadelos. Só reforçando, para quem não pegou no início, nós não vamos abrir os microfones para perguntas diretas. E, João, o pessoal que você respondeu deu feedback de que compreendeu as respostas, tá? Estou te dando retorno. E, João, por aqui já não temos mais perguntas, não. Se quiser acrescentar alguma coisa, João, fique à vontade. Parabenizamos o Rogério, parabenizamos quem fez as perguntas e a todos que acompanharam o estudo excelente da noite de hoje. Vamos agradecer pelo aprendizado e encerrar o nosso estudo. Jesus querido, dirigimos mais uma vez nossos pensamentos a Ti, Senhor, agora para agradecer o excelente estudo, o tema de hoje tão relevante e que nos faz remontar a tempos tão distantes. E possamos, compreendendo a necessidade da infância terrena, como acabamos de ouvir, continuar vivenciando isso, valorizando a evangelização na casa espírita,
incentivando a todos ao culto do Evangelho no lar, para que as crianças que vão chegando possam ter desde cedo contato com as tuas lições, Jesus. Que nós possamos encerrar neste momento nosso estudo de hoje felizes e com muita gratidão.